Fala galerinha, tudo bem? Professor Jones Vilacrez aqui, mais um dia para o nosso Causos de Personal, hoje o número 2, né? E aí para você que está chegando e pegou o embalo desse monólogo aqui, rapidinho, quem é o Jones Vilacrez? Personal trainer, professor de ginástica, de áreas coletivas, enfim, uma pessoa diversa. Se você não sabe quem eu sou, volta lá no Causos número um e vai lá descobrir quem que eu sou, porque afinal de contas, se você caiu de paraquedas aqui, você só vai escutar histórias e mais histórias das coisas que a gente vai discutir e contar também um pouquinho do que é a vida de personal, né? A vida de professor, porque afinal de contas é isso, essa bagunça, mas a gente tenta se acertar numa profissão que é relativamente nova e que traz uma série de questões embutidas aí, porque afinal de contas ainda o personal é visto como um objeto de luxo para muita gente e eu acho que não é bem assim. Para quem não sabe, um profissional da área da saúde, como o personal trainer, tem tanta importância quanto o médico, o fisioterapeuta, e por isso nós estamos embutidos na área da saúde, né? Enfim, mas o caso de hoje, né? A gente vai ter que conversar aí um pouquinho, mas lembra que a gente tem uma dissertação aí de 15, 20 minutos hoje, para conversar sobre esses causos de personal que a gente tanto passa. Para quem não acompanhou o número um, a gente falava de empatia como forma de acolhimento, sobre tudo aquilo que a gente passou lá de 2020 até 2022, mais ou menos, e que foi bem marcante na minha vida. E eis o porquê eu decidi começar com aquilo e engatar alguns outros assuntos, algumas outras pautas ao longo desses causos que a gente vai discutir. É logicamente que a gente vai ter alguns causos que a gente vai contar coisas dos alunos, sim, entendeu? E, inclusive abordar assuntos polêmicos, né? Porque afinal de contas, quem nunca passou por alguma história, se você tem algum personal trainer que tem ao seu redor aí, passar por uma situação engraçada, enfim, coisas que a gente passa na profissão e que a gente também quer compartilhar e que muita gente tem curiosidade aí de saber, né, o que os cães e cãs dos alunos aprontam com a gente ao longo desses dias, né, na rotina de personal, mas aí a gente vai ter que fazer um causos de aluno com os personagens, né, porque afinal de contas é muita coisa. Bom, vamos lá. Na nosso caso número um, eu falei sobre empatia e acolhimento e como isso reflete no nosso trabalho, né? E esse entrelace que é a carreira do personal em relação às pessoas que passam por nós, pela nossa vida, pela jornada profissional, inclusive pessoal, né? Porque não dá para dissociar uma coisa da outra. Mas nessa abordagem toda, a gente acabou pegando uma reflexão, um gancho aí, a respeito do ambiente de academia, né? E eu fiz uma enquete, né, ontem, comecei hoje, na verdade, a enquete, perguntando se a academia era um ambiente hostil ou era um ambiente acolhedor, né? E, pasme, 70% das pessoas que responderam, nós estamos falando de bastante gente, que é um ambiente extremamente hostil, que não é nada acolhedor. E aí eu deixei pontuado isso nos stories porque me chama a atenção a abordagem que a gente tem como professor de educação física, né, como profissional de educação física, a abordagem que a gente tem com quem está chegando no nosso ambiente de trabalho. E por vezes a gente sabe que há profissionais e o nosso papel é acolher, sobretudo, as necessidades de cada um, porque são necessidades diferentes, são interesses diferentes, mas isso remete a nós conversarmos a respeito de que se nós temos um ambiente onde as pessoas, 70% das pessoas consideram hostil, a gente tem que discutir alguns dados aí bem legais. O Brasil é o segundo país no mundo em números de academia, só perdendo para os Estados Unidos. E isso é um dado que é muito relevante quando a gente fala em número de pessoas que frequentam o ambiente de academia, seja por uma necessidade de saúde ou seja por uma necessidade estética, enfim, das mais variadas. Quando a gente pega esse reflexo, nós estamos falando aí que hoje nós temos aproximadamente 9,6, quase 9,7 milhões de brasileiros frequentando o ambiente de academia. E aí, pasme, por que muita gente acaba não frequentando esse ambiente? Por achar que ele é extremamente hostil. E aí o nosso papel
ele é fundamental e aí a gente vai ter uma abordagem um pouquinho mais de antecedentes em relação a isso. Por quê? Nós temos N perfis de academia, né? Nós temos academia desde as pessoas classe, vamos tipificar por classe, mas não entenda que eu gosto muito dessa classificação. Classe A, B, C e D, né? Nós temos as academias que atendem a população de baixa renda, de média renda e de alta renda. Então são necessidades e perfis de público completamente diferentes. E por que a gente precisa colocar esse dado e enganchar esse assunto? Porque a realidade de cada profissional é completamente diferente. Se nós pegarmos um professor que atende uma necessidade de uma academia de bairro, por exemplo, vamos colocar assim numa situação, as necessidades daquele público são completamente diferentes de uma pessoa que trabalha com público premium, né? Academias como Reebok, Bodytech, Competition aqui em São Paulo, que são academias com um nicho de mercado de padrão mais alto, principalmente pela gama de serviços que ela oferece. E aí, se nós pegarmos o tipo de profissional que recebe essa pessoa numa academia, né, de bairro e uma profissional que acolhe um aluno numa academia de classe alta, são profissionais completamente distintos, com vivências completamente distintas e com comportamentos também completamente distintos. E onde que eu quero chegar com isso? Nós temos que considerar que se nós temos esse cenário de ter expressivamente o segundo lugar no ranking de número de academias, nós gostaríamos que pelo menos 50% da nossa população estivesse lá frequentando para que a gente possa melhorar outras capacidades além só da estética, né? Que as pessoas estejam engajadas num ambiente de academia por saúde, enfim, por N motivos, mas menos pela questão estética. Isso seria um cenário perfeito na minha visão, tá? Que todo mundo tivesse acesso à academia, que tivesse acesso a ter um profissional ao seu lado que tivesse um acolhimento maior. Pausa aí, porque agora eu vou te puxar para um outro assunto que é muito mais engraçado de você pesquisar na internet e coletar alguns dados. 30% da nossa população brasileira que respondeu ao IBGE nos últimos tempos, e nós estamos falando de dados de 2019, 2020 e de 2022, que a gente tem essa janela aí da coleta de dados em relação ao censo, enfim. 30% da população brasileira, e veja que nós somos mais de 230 milhões, é isso? Mais ou menos isso, não vou fazer um número preciso. 30% desse número pratica atividade física fora do ambiente da academia. E aí nós estamos falando de um número considerável. Se nós temos 9,6 mais ou menos milhões de pessoas que frequentam a academia, pega isso em relação ao número de 230 milhões, é muito pouco, né? E aí quando você pega todo o montante e coloca 30%, vai dar quase 60 milhões. Aí vamos colocar no número bruto 60 milhões de pessoas aí, ou até um pouco menos, que frequentam outros lugares que não são academia. E a maioria dessas pessoas, desse dado, é interessante que elas buscam uma atividade física, o exercício físico, como forma de lazer. Olha que dado curioso. Então nós temos pessoas que vão para a academia por conta de saúde e estética, ok? Nós temos um dado que nos reflete em relação a 30% da população brasileira pratica exercícios físicos por lazer, ou seja, é uma coisa que faz parte da rotina de lazer da pessoa. E aí, qual que é a nossa posição como profissional de educação física em relação a isso? É ter que trazer realmente todo mundo para dentro de uma academia ou nos apresentar de uma forma que nós coloquemos os exercícios físicos como parte da rotina das pessoas, aonde quer que elas estejam, tá? E aí, Jones, você pergunta assim, mas por que, Jones, que você está falando disso, ambiente hostil e tudo mais? Por quê? Porque muitas pessoas que querem acolhimento para exercícios físicos não estão na academia. E aí eu vou puxar um caso, né, particular em relação aos alunos que eu atendo dos 2 últimos anos, que me procuraram justamente porque elas
não se sentem confortáveis de começar uma atividade física dentro de uma academia. E aí, sejam pelos olhares de julgamento, muitas vezes é aquela coisa do tipo, a academia é um lugar para maromba, a academia já é um lugar para quem sabe treinar. E aí, o meu posicionamento em relação a isso é pelo contrário, a gente tem que trazer essa galera que tem vontade, logicamente nós estamos falando de um outro perfil, para dentro da academia, até como uma forma de prevenir que essa pessoa se machuque fazendo coisas sozinhas, né? Aonde quer que ela esteja. Por quê? E por que eu vou puxar o gancho disso? Porque o nosso papel como profissional de educação física é estar atento às necessidades de cada pessoa. É individualizar o treinamento para cada tipo de objetivo, para cada objetivo que as pessoas queiram trazer para você. Vou colocar assim, num cenário mais real, aquela senhora de mais ou menos 60 anos, ela tá te procurando, personal, não é porque ela quer ficar sarada, é porque ela quer melhorar uma dor, ela quer, sei lá, começar a ter independência física de pessoas, porque muitas vezes a gente tem situações que as pessoas são idosos frágeis que acabam procurando academia e acabam sendo hostilizados porque olha lá o velho treinando, olha lá. Então a gente precisa parar também com essa questão etária, né? Desse etarismo que a gente tem em relação às pessoas mais velhas, num ambiente qualquer que seja, ok? E aí, pegando um gancho disso, porque a gente não tem uma cultura voltada para a saúde, né? Desde a base, que é a educação física escolar, a gente, num cenário perfeito, deveria ser engajado a praticar os mais diversos esportes, né? E a gente fica muito preso a um, dois ou três esportes. E aí, olha só que legal, né? Você já pega esse cenário todo péssimo para uma criança que precisa criar repertório motor para ser um adulto independente, funcional e principalmente para que ele tenha o senso de coletivo, que é o que nós não temos. Então veja só todo o problema que a gente tem na base até chegar num ambiente hostil de academia, onde eu estou te dando toda a nuance, desde que a educação física escolar deveria promover, né, o senso de coletividade, o senso de esporte, o fair play, o saber ganhar, o saber perder, e nós não temos isso, então nós criamos uma cultura onde a educação física na escola é o quê? É futebol, vôlei, né? Meninos jogam futebol, meninas jogam vôlei, e os gays jogam queimada com as meninas, né? Vou colocar assim dentro da minha realidade também. Então pensa só, você traz todo esse trauma da infância, chega na fase adulta, onde a pessoa precisa se cuidar, porque o exercício físico precisa ser parte da rotina para a promoção de qualidade de vida de um indivíduo, e nós temos um ambiente hostil, por quê? Porque é academia de gente privilegiada que já sabe treinar. Ou, né, olha só, o frango tá chegando ali, entendeu? E aí nós criamos essa cultura do tipo, poxa, ao invés de acolher quem está ali procurando se exercitar para ter uma melhor saúde, para colocar isso como uma regra de vida, um hábito, e nós fazemos o quê? Nós excluímos, assim como nós fazemos isso lá na infância. Então fica essa minha reflexão a respeito disso, que é uma pauta muito séria, de tirar um pouco essa hostilidade que a gente apresenta, tirar essas vendas, esses preconceitos, sejam eles capacitistas, etaristas, e nos especializarmos em atender pessoas, ok? E acolher as necessidades dessas pessoas, e não trazer hostilidade para essas pessoas, né? Até porque diversos valores nos quais nós fomos incutidos ao longo desse tempo, eles estão caindo por terra, nós estamos passando por uma transformação social também dentro disso, o que reflete no nosso trabalho, porque como profissional de educação física, eu trago essa abordagem de colocar esses causos como um ponto de reflexão, tanto profissional como pessoal. E para o aluno, ou para você que não é da área de educação física, entender que nós temos profissionais e profissionais, mas também nós precisamos entender as outras raízes dos problemas, até para que você pontue isso dentro do ambiente.
Porque amanhã hoje você não está matriculado, não está matriculado numa academia, mas poxa, você gostaria de frequentar e também saber como abordar o profissional que está ali e que deveria ter uma obrigação, porque isso é juramentado por nós como profissional, assim como os médicos fazem o juramento, a acolher as necessidades físicas dos indivíduos em seu desenvolvimento como funcional, físico, entendeu? Então, tornar isso mais palpável para que as pessoas possam ter um acolhimento dentro de uma academia de uma forma muito respeitosa, principalmente, e que a gente comece a criar também esse vínculo com a educação física como um promotor de saúde, como no meu trabalho, né, como prevenção de lesões, entendeu? Porque por mais que você fale assim, estou passando o dia inteiro sentado e é isso, mas que de certa forma você sabe que o risco do sedentarismo é muito maior e a conta é muito maior quando você tira um tempo para cuidar da sua saúde e do seu bem-estar, né? São coisas levemente interligadas, mas aí fica um papo para um outro caso. E outro ponto que a gente precisa desenvolver é criar nas pessoas, principalmente as pessoas que têm filhos, essa cultura do a raiz do problema não é a educação física escolar, então é desenvolver as nossas crianças lá na base para que elas sejam adultos que acolham a necessidade dos outros, tenham um senso de coletivo e que não fiquem mais só no futebol, no vôlei, na queimada, no lúdico da coisa. E aí, quando você tem uma criança que começa a ter uma fase de desenvolvimento motor, isso é cortado, porque afinal de contas a educação física ela não é importante dentro do aspecto escolar, porque é essa leitura que muitas escolas ainda têm, é uma coisa muito secundária. Poucas são as instituições que ainda valorizam o profissional de educação física e a necessidade de ter esse profissional dentro da sua grade curricular, dentro do seu ambiente acadêmico, e isso também seja promovido dentro do ambiente acadêmico universitário, que hoje ainda no Brasil assim, estamos ainda muito aquém do que a gente poderia desenvolver, né? Se a gente pega países de ponta, não precisa ir longe, né? Já que para muita gente, infelizmente, tá, eu vou colocar esse ponto meu de reflexão, infelizmente Estados Unidos é referência nesse sentido, mas nós não criamos esse hábito. Mas países que geram desenvolvimento, geram riqueza, investem em esporte, investem em educação física. Por quê? Porque um indivíduo que vai ser produtivo ao longo de muito tempo da sua vida é menos custo para o sistema único de saúde, e isso é uma pauta. Olha, mas para isso eu vou conversar, a gente vai ter que fazer uma live com o meu queridíssimo Renan Valiati, porque ele entende dessa área, e o quanto de custo isso tem em relação a não ter atividade física, a não ter o exercício físico como parte integrante da saúde do indivíduo, né? E aí colocando essa pauta do desenvolvimento do, da criança, do jovem e do adulto, é investir em bolsa para atleta, entendeu? É colocar o esporte como uma forma de promover educação. As pessoas passam a ter um maior engajamento. Então, imagina, vou pegar por exemplo de uma amiga minha que a filha dela se tornou uma atleta. E ela é engajada tanto no esporte quanto ela na vida acadêmica dela. Então, são necessidades que a gente precisa rever aí, né? Pautando ainda essa questão do ambiente, da hostilidade que a gente cria em relação ao exercício físico, que já vem, né, lá de trás, a gente tirar essa questão de que exercício físico é porque eu tenho que ir para academia porque é confortável. Cara, eu vou colocar um ponto meu aqui, porque hoje eu não trabalho mais com atividade física ao ar livre, exercícios ao ar livre. Já trabalhei isso em determinado ponto da carreira por alguns anos, sim. Eu atendi até o tempo atrás ao ar livre. E tudo bem. E olha, eu vou falar, pegando aquele gancho, imagina você que mora na cidade de São Paulo, que tem um parque do Ibirapuera, que tem inúmeros parques que são suscetíveis a você colocar a prática de atividade física, você consegue
engajar cada vez mais pessoas que vão passar por ali, vão olhar, putz, aqui é legal, vou começar a correr, começar a fazer uma caminhada e criar também esse engajamento em espaços que sejam utilizáveis. A gente tem essa premissa aqui em São Paulo de ter aquelas gaiolas, né, que tem barra fixa, que tem um espaldar, que é para você se alongar por diversos pontos da cidade, mas isso tem um alcance muito reduzido. Agora você imagina se você cresce o alcance e promove com que as pessoas falem assim, putz, tem uma barra fixa, vou lá tentar começar a fazer. Você acaba gerando esse sentimento de tipo, preciso ir lá, poxa, tá lá, tá disponível. E aí você cria uma cultura, olha só que legal, você cria a cultura das pessoas serem educadas para conservar aquele espaço, né? Enfim, essas são algumas pautas que a gente precisa discutir, mas isso fica para outros casos que a gente está falando hoje, é da aceitação das coisas, de aceitar as pessoas, de acolher e parar de tornar a academia um ambiente hostil. Gente, não dá mais hoje, 2023. Nós estamos evoluindo. A ciência do treinamento ela é muito jovem, né? Estava vendo outro dia o Polito conversando sobre isso e ele pautou uma coisa muito interessante. A ciência do treinamento ela é recente, ela não tem nem 40, 50 anos que seja para a gente desenvolver temas, mas a gente tem que começar a colocar também o aspecto social que o exercício físico trabalha, né? E vamos lá, que me mandaram uma coisa muito interessante, por isso que eu estou olhando aqui no roteiro, que era o que as pessoas buscam quando elas querem se exercitar. Isso foi um questionamento que me permeou durante os últimos dias, antes da gente fazer esse fechamento todo. Quando você pensa, né? Você pensa em exercício físico, muita gente pensa assim, eu preciso. A frase que mais eu ouço é eu preciso emagrecer, né? Personal, que você está me assistindo aí, seja agora ao vivo ou depois. Quantas vezes por mês ou por dia as pessoas falam para você, eu preciso emagrecer, né? Cara, é incrível se você pegar 100 pessoas hoje na academia e pergunta assim, por que você está na academia? Ah, é porque eu preciso emagrecer. De 100 pessoas, 90 vão te responder isso. E aí vem aquela questão. Elas estão ali para emagrecer só? Ou elas também estão ali para ser acolhidas em diversos aspectos, né? E aí quando você transforma isso numa realidade, por exemplo, vai num parque, pega 100 pessoas e pergunta por que você faz exercício físico aqui no parque? Vou te dizer o que elas respondem em geral. Ah, porque na academia não tenho a liberdade que eu tenho aqui. Olha só os dois perfis que você tem de atividade física. Mas aí isso fica para outra discussão. E aonde que é o cerne da questão que eu quero que você preste bem atenção e vai ficar um assunto para ao longo dessa semana. Por que você precisa se exercitar? É só por uma necessidade de você perder peso? É porque você precisa melhorar todas as condições da sua saúde, seja física, mental? Por que você começa uma atividade física ao ar livre? É simplesmente porque você não tem a hostilidade da academia? Seja qual for o motivo, a gente precisa tornar o exercício físico algo agradável às pessoas. Precisa se tornar um hábito. Sim, o Jones está falando uma coisa que é muito lógica. Você está dando uma palestra sobre uma coisa que é muito lógica. Pode parecer um conceito muito óbvio, mas o óbvio precisa ser sempre dito. Aonde que a gente permeia as nossas relações, professor e aluno, é sempre dizendo para ele que o óbvio é a coisa mais simples. Você vai procurar uma academia para emagrecer? Óbvio. Mas você também está procurando por outras questões, né? Já chegaram casos de tipo assim, eu procurei academia porque eu terminei com meu namorado e eu preciso melhorar minha saúde porque minha saúde está uma droga e etc, etc. Entenda sempre que exercício físico precisa ser parte de um hábito e que você precisa entender o porquê que você quer criar este hábito. Aonde que começa o meu engajamento com esse hábito? É importante para nós profissionais sempre perguntar para o aluno em que eu posso te ajudar, por que você está aqui hoje e o que eu posso fazer por você. E antes da gente fechar o nosso assunto de tornar a academia um lugar acolhedor e menos hostil,
eu vou deixar uma reflexão profissional, né? Eu até pontuei aqui no nosso roteiro, como é que a gente pode ajudar quem vai começar? Porque por vezes a gente faz as perguntas erradas para as pessoas. Muitas vezes o que mais a gente assiste assim de camarote, o professor chegando, o aluno chega e fala assim: oi, tudo bem? Tudo, meu primeiro dia aqui na academia. A primeira premissa: apresente-se, diga quem você é, né? Eu sou o Jones, tudo bem? Eu sou profissional aqui nessa área. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que eu posso te ajudar hoje, né? Por que você está chegando aqui? Ah, eu queria emagrecer. Tá, além de emagrecer, você já sentiu alguma dor, desconforto na vida porque você não faz exercício físico? Torne isso agradável para quem está chegando. Por que eu tô te falando isso profissionalmente? Porque o que mais acontece é isso aqui, ó. Vou simular para você. Oi, tudo bem? Eu sou o Jones. Como é que eu posso te ajudar? Ah, tudo bem, fulano. Vamos lá. Você já treina? Olha que louco. A primeira pergunta é: você já treina ou você já treinou? E mudar essa abordagem, porque você está vendo que você parte de uma premissa, isso já é um comportamento agressivo, talvez, porque a pessoa às vezes ela nunca treinou na vida e aí ela vai falar para você, sabe o quê? O que eu já escutei muitas vezes é o seguinte: oi, fulana, tudo bem? Como eu posso te ajudar? Ah, tudo bem, eu sou aqui, eu queria começar a treinar, tô aqui querendo que você montasse minha ficha. Ah, então tá bom. Vamos lá. Você já treinou? Ah, não, não treinei. Mas você tem alguma coisa que você já fez atividade física na vida? Ah, não, só educação física na escola. E aí, você faz o quê? Volta lá no Caos de Personal 1 e entende como é que você faz para desfazer esse hábito que a gente tem como profissional? Então, o ponto é tornar o ambiente profissional para nós mais acolhedor e menos hostil é uma tarefa diária. É uma tarefa onde você precisa refletir muito no seu papel como profissional. Como é que você está acolhendo cada pessoa que chega aí para você, independente do ambiente onde ele esteja ou ela esteja chegando com você, né? Independente do porquê ela te procura. Mas são reflexões que ficam aqui. Esse é mais um caos de personal que vai enganchar com certeza algum outro assunto quando a gente passa a semana. Então lembra que toda terça-feira aqui no Instagram eu faço essa live e deixo gravada para você assistir depois. Coisa simples, só para você refletir como profissional e para quem está chegando que não é da área, também entender que desse lado de cá, né, desse lado de cá, os profissionais também estão, de certa forma, pelo menos eu posso falar por mim e pelos que eu conheço, preocupados em fazer a diferença na sua vida. É isso. Vamos lá. Te espero no próximo Caos de Personal, que vai ser o número 3. Se você não assistiu o número 1, volta lá. Vai nem que você vá passando só para você entender a temática e onde a gente vai chegar para mudar a educação física. E se você conhece alguém, né, que precisa assistir, precisa de uma ajuda para melhorar o comportamento dentro da sala de aula, é isso. Manda para essa pessoa que a gente vai estar aqui para acolher, tá bom? Um beijo, galera. Se cuidem.